Pessoal, mais um fracasso do Atlético na Série B. Pela 17ª rodada dessa porcaria de Série B, Atlético 1, Ferroviária 1. Jogo lá na Arena da Baixada. Então, o Atlético deixou de ganhar o jogo por causa do erro da arbitragem e do VAR, ou por causa do erro do VAR em chamar o árbitro. E para completar mais ainda a cagada da arbitragem, o árbitro pega e dá um pênalti que não existiu, que só ele viu, passou lá no telão, ninguém viu o pênalti, todo mundo tranquilo, porque o árbitro, acredito que estava só com, eu achei e a torcida achou que estava só cumprindo um protocolo de ir ver no VAR, porque o VAR chamou, mas o árbitro brigou com a imagem que foi mostrada e acabou inventando uma penalidade que não ocorreu. A bola bateu no rosto do garoto lá, do Dudu Junkowski, se não me engano. Ele, na disputa dentro da área ali, ele deu tipo que um carrinho dentro da área, mas para tirar a bola bate no rosto dele e passa por cima do braço dele que estava no chão, no gramado, no tapete do Atlético. A bola passou por cima, isso foi mostrado não só pela transmissão da detentora das imagens da competição, eu assisti o jogo pela ESPN e mostrou no telão. E depois de muito tempo o VAR chama, porque iriam acontecer alterações naquele momento da partida, ali no segundo tempo, e o VAR chama o juiz, sem ter o porquê chamar o juiz. E para completar a cagada, o juiz vai lá, briga com a imagem e dá um pênalti que só ele viu. Então só por isso o Atlético deixou de ganhar o jogo. Beleza? Só por isso que o Atlético deixou de ganhar o jogo. Mas não justifica o péssimo jogo que o Atlético fez. O Atlético foi melhor que a Ferroviária? Sim, a Ferroviária não fez nada, absolutamente nada no jogo. Entrou para não perder, jogou lá retrancado. Inclusive no início, no primeiro tempo, até assustou, fazendo um gol que não valeu, foi impedimento claro, mas houve um alerta ali para a defesa que estava estreando o zagueiro Aguirre, que foi muito bem, mas com o Beleze tudo fica tenso naquela zaga, né? Então o Atlético ficou muito a defesa do Atlético ficou muito no mano a mano ali no início do jogo, perdeu todas no mano a mano. Inclusive, antes dos 5 minutos, a Ferroviária fez o gol, que não valeu, um gol de retomada de bola, mas o jogador estava em impedimento claríssimo, e até, inclusive, já era um prenúncio de que o VAR ia cometer um erro grave, porque não precisava nem ter VAR nesse lance, e demorar ali uns 2, 3 minutos para confirmar o impedimento. Pelo menos isso, né? Não foi confirmado impedimento claríssimo, né? Que nem precisava ter VAR. Mesmo assim, o jogo ficou parado uns 2, 3 minutos para confirmar o impedimento. Logo em seguida, a Ferroviária teve mais uma oportunidade num contra-ataque, mais uma vez no mano a mano com a defesa do Atlético, ali pelo lado do Beleze. O jogador da Ferroviária ganhou o lance e finalizou, mas a bola não foi muito forte, não chutou muito forte. Ele foi quase que travado ali pelo Beleze, o chute saiu meio que mascado e o Santos fez uma boa defesa. Mas parou por aí, a Ferroviária não fez absolutamente mais nada no jogo, absolutamente mais nada no jogo. O primeiro tempo, o Atlético, como está sendo de costume nessa Série B, ele mesmo antes da bola iniciar, a equipe já entra tensa dentro de campo. Você vê que os jogadores estão completamente abalados emocionalmente, a bola parece que queima no pé dos jogadores, e na arena, por causa do tapetinho, isso fica mais evidente ainda, que a bola queima no pé dos jogadores do Atlético, mas à medida que o tempo vai passando, a poeira vai baixando e o Atlético começa a jogar. E daí o Atlético começou a empilhar oportunidades. Allan Kardec de cabeça, Allan Kardec finalizando, o Zapelli criando boas jogadas, finalizando também
dentro da área, o goleiro da Ferroviária fazendo boas defesas, até o Patrick finalizou, mas o Patrick muito mal, o Juliano apareceu muito pouco no jogo, Juliano que era para estar mais próximo do Zapelli, porque os dois ali no meio de campo que eram encarregados de fazer as jogadas ofensivas, o Zapelli fez o papel dele e fez muito bem, mas o Juliano ficou muito longe do Zapelli, participou pouco do jogo e absolutamente o Juliano não fez nada. Mas isso não é culpa do Juliano, é culpa de quem escala o Juliano, e mesmo o Juliano até podendo ser escalado, ele é escalado numa posição errada. Por quê? O Odair Helman colocou o Patrick adiantado, né? Tanto é que o Patrick é que teve oportunidades de finalizar e de chutar em gol e fazer o gol e não fez. Por quê? Porque ele é um jogador em fim de carreira, um jogador lento, um jogador que a perna pesa para chutar a bola, né? Então ele perdeu 2 gols, né? Ele perdeu 2 gols, principalmente no segundo tempo ali, que ele perdeu 2 gols, poderia ter facilitado as coisas para o Atlético. O Zapelli criando jogadas, finalizando, mas levando azar também, chutando para fora, a bola passando perto, o goleiro defendendo. O Allan Kardec, como eu falei, no primeiro tempo de cabeça, finalizando, chutando, finalizando, a bola passando perto, o goleiro defendendo. Enfim, o Atlético foi dono do jogo ofensivo, quer dizer, quem quis ganhar o jogo foi só o Atlético. Mesmo assim, não foi um bom jogo do Atlético. É que o adversário, veja bem, a Ferroviária, na zona de rebaixamento, vindo com 7 desfalques, e o Atlético jogou apenas pro gasto. O Atlético fez um jogo apenas ok, né? Seria ok se o juiz não cometesse aquele erro gravíssimo que foi ter dado um pênalti e tirado a vitória do Atlético. O primeiro tempo foi desse jeito que eu falei, o segundo tempo foi a mesma coisa, mas, como eu falei, o Odair Helman, eu acho que, para mim, não pode ser mais técnico do Atlético. Ele tem cometido muitos erros de escalação, erros de trocas, de substituições, mas principalmente erro de posicionamento dos jogadores. Ele bota muita fé nos veteranos, né? Os veteranos cansam, né? Ele não confia nos jogadores mais novos, tanto é que ele coloca o Leozinho apenas faltando no máximo 10 minutos para o jogo terminar, o atacante Leozinho, então, quer dizer, não ajuda em nada. Então, o culpado principal é o seu Odair Helman, que até agora, ele aí quase 50 dias no comando da equipe, não sei quantos jogos já foram, acho que foram 9 ou 10 jogos, ele simplesmente não acrescentou nada no futebol do Atlético. O Atlético continua sendo uma equipe, primeiro, abalada emocionalmente, continua sendo uma equipe sem nenhuma organização, nenhum padrão de jogo, e ainda assim está a 3 pontos do G4. Mesmo com esse empate, o Atlético ficou a 3 pontos do G4. Lógico que a rodada será complementada, o Atlético pode perder posições, pode aumentar em mais 1 ou 2 pontos aí essa distância do G4, mas o Atlético só não vai pro G4 e só não vai voltar para a Série A, porque, como eu falei no vídeo anterior, o problema do Atlético é o Atlético. E quando eu digo que o problema do Atlético é o Atlético, não é só dentro de campo. Dentro de campo é apenas o espelho do que acontece, né? É apenas o reflexo do que acontece fora de campo. O Atlético não tem bom ambiente, não é um ambiente bom para se trabalhar. A diretoria é uma diretoria que vem cometendo erros atrás de erros, vem contratando profissionais incapazes, profissionais que não são capacitados, muito menos qualificados. Tanto é que o atual diretor de futebol é uma pessoa que foi simplesmente mandada embora do Avaí, o Frila. Ele foi mandado embora do Avaí e o Atlético contrata esse cara que foi mandado embora do Avaí para ser diretor de futebol. Hoje, na coletiva, ele apareceu apenas para falar da arbitragem, do erro de arbitragem, ou seja, para encher linguiça na coletiva.
né, para deixar o Odair Hellmann e o goleiro Santos, que hoje jogou como titular e acredito que deva ficar como titular da equipe. A coletiva ali poderia ser mais bem aproveitada com o Odair Hellmann e o Santos falando, só que o Odair Hellmann é sempre as mesmas desculpas, é sempre as mesmas lamentações, e hoje então foi um prato cheio para ele, por causa da arbitragem. Então assim, o Atlético continua tendo o problema maior que é ele mesmo, não são nem os adversários, porque nenhum adversário dessa Série B pode ser considerado grande problema para o Atlético. E a preocupação maior é o vexame que o Atlético vai dar na Copa do Brasil, porque daí vai enfrentar uma equipe de Série A e nada mais, nada menos que o São Paulo, que não é, hoje em dia não é lá essas coisas, mas o Atlético do jeito que está, com certeza, espero que não, mas sendo realista, o Atlético vai dar vexame agora na Copa do Brasil. Vai deixar de ganhar uns milhõezinhos aí, porque não vai passar de fase, mas até que já ganhou bem, até que já foi longe nessa Copa do Brasil, porque o time do Atlético, do jeito que está, e olha só, eu falo que o time do Atlético é ruim, mas pior do que a ruindade do time do Atlético é o que acontece no entorno da equipe. É a questão fora de campo, como eu falei, o ambiente do Atlético é muito ruim, está muito carregado esse ambiente, então ali é um lugar, o Atlético está sendo um lugar insalubre para trabalhar, né? E não tem mais, vou falar mais o que, né, torcedor? O que a gente vai esperar desse Atlético agora para a última rodada do primeiro turno? O Atlético vai enfrentar a equipe do América lá de Minas. O jogo vai ser lá em Belo Horizonte. O Atlético pode até vencer, pode até ganhar esse jogo, né? Porque o jogo não vai ser hoje na Arena da Baixada ou no Mário Celso Petralha, que é um campo que hoje está amaldiçoado, né? Está amaldiçoado, desde que trocou o nome ficou amaldiçoado, então isso contribui, é uma coisa subjetiva, é uma coisa do sobrenatural de Almeida, mas que contribui para que o Atlético continue com esse fracasso total dentro de casa, né? Fora de casa o Atlético joga bem, mas também perde, como aconteceu contra a equipe do Volta Redonda, que o Atlético fez um primeiro tempo de luxo e um segundo tempo lixo, né? Como eu falei no vídeo anterior. Então, mas assim, falando de dentro de campo, falando ali do que envolve as quatro linhas, o problema maior que está sendo o Odair Hellmann. Eu acho que o Odair Hellmann não é técnico nem de Série A. Tem comentarista aí que fala que o Odair Hellmann é um técnico de Série A, mas não é técnico de Série A. O Odair Hellmann não acrescentou nada nesse time do Atlético. Simplesmente o Atlético ainda continua sendo um amontoado dentro de campo. O Atlético é um amontoado dentro de campo. Eu não vou mais ficar falando que esse time é ruim, porque eu acho que a questão extra-campo também está colaborando no péssimo rendimento dessa equipe dentro de campo, né? Porque eu acho assim que ninguém desaprende de jogar futebol. Tem sim um ou outro jogador ali que não pode vestir a camisa de um time do tamanho do Atlético? Tem, exatamente, tem. Os veteranos ali não estão ajudando? Não estão ajudando. Allan Kardec vem fazendo gol, fez 5 gols, mas definitivamente não é jogador para ser o responsável pelo ressurgimento do Atlético, aí voltar para a Série A, para o Atlético seguir na Copa do Brasil. Então, olha só, eu até tenho falado muito pouco nesse jogador, mas para mim a única alegria que eu estou tendo nesse time do Atlético é o lateral Cauã Moraes, o lateral direito Cauã Moraes, que ele não tem feito nada absolutamente nada assim sobrenatural na lateral. O Cauã Moraes não está jogando um futebol de outro mundo, mas o pouco que ele está jogando é 1000 vezes melhor do que os dois jogadores que estavam nessa posição antes dele. O seu Ryan Palacios
e também o seu Dudu. E hoje, acredito que hoje foi a melhor partida do Cauã Moraes. Ele foi o jogador que mais contribuiu para o Atlético finalizar em gol, as jogadas dele pela linha de fundo, os dribles dele, as tomadas de bolas, a retomada de bola dele. Ele marcou também muito bem. Então, o jogador, hoje, acredito que foi o melhor jogo do Cauã Moraes. E o Atlético poderia ter dado esse prêmio para ele com uma vitória. Estava dando, o Atlético estava vencendo, mas o juiz tirou a vitória do Atlético. Então o Cauã Moraes jogou muito bem. Zapelli está jogando bem também. O Zapelli, eu acho que ali no meio de campo não pode sair, porque se ele continuar jogando assim, sendo mais, ele estando mais acordado do que dormindo, então o Zapelli eu acho que está contribuindo bastante. Mas Patrick e Juliano, o Patrick, falta de mobilidade, Juliano, falta de mobilidade, técnica eles têm, só que ainda assim, eles são mal escalados, são posicionados errados dentro de campo. Por exemplo, hoje o Juliano que tinha que estar adiantado, porque o Juliano é que tem mais cacoete de finalizador. Não, é o Patrick adiantado para finalizar. Pô, e o Patrick, ele só teve boas finalizações quando jogava lá no Internacional de Porto Alegre há 1000 anos atrás, que é aquela tal de fase boa de jogador. Depois daquilo, o Patrick não jogou mais futebol, né? O Patrick jogou para ser um jogador de meio de campo ali, mas na base da contenção, dar um passe aqui, um lançamento ali, mas ser um jogador decisivo de finalização, não, o Patrick nunca foi isso. E o Odair Helman escala ele adiantado, ao invés de deixar o Juliano adiantado para fazer isso, já que o Juliano estava longe do Zapelli, porque o Zapelli precisa de alguém para tabelar. Mas já que o Juliano estava longe, então, pô, o Odair Helman tinha que ver isso. Coloca o Juliano na frente, tira o Patrick, coloca um outro jogador para tabelar com o Zapelli, como o João Cruz, que depois entrou, e pronto. Então, assim, eu acho que o meio de campo do Atlético, o Odair Helman, ele tem que mudar radicalmente. Fica ali o Zapelli, coloca o João Cruz, deixa também o Filipinho e até o Raul, que o Raul, ele não tem aparecido muito no jogo, mas ele é aquilo que o pessoal fala de fazendo o trabalho sujo, ou seja, ele combate bastante no meio de campo para deixar os outros atacantes ali com mais liberdade para jogar ofensivamente. Hoje o Raul participou bastante nessa questão. Olhando assim por cima, você pensa que o Raul quase não participou do jogo, mas não, ele ajudou muito ali na marcação para deixar, por exemplo, o Juliano jogar, que não jogou, e também o Patrick, que não jogou. O Zapelli jogou, o Zapelli contribuiu bastante, finalizou também, teve oportunidades, infelizmente não conseguiu fazer gol, assim como o Allan Kardec, hoje também participou mais do jogo, finalizou bastante, mas é um jogador que você sabe que ele vai sair. Quer dizer, é uma substituição certa. Por quê? Porque não aguenta jogar o tempo todo. O Patrick também, o Odair Helman demorou demais para tirar o Patrick e também demorou ali com o Juliano, né? Então, é difícil comentar ou dar alguma solução para o Atlético, né? Já que a gente não vê treinamento do dia a dia lá, a gente só vê os jogos. Mas pelo pouco que a gente vê que são os jogos, a gente parece que está vendo mais que o Odair Helman, que vive 24 horas por dia com esse time. Beleza? Então, infelizmente, mais um insucesso do Atlético. Foi devido esse empate nas costas, 100% nas costas da arbitragem, que errou, senão o Atlético iria vencer o jogo. Estava vencendo por 1-0 e dificilmente tomaria o empate, né? Então, a equipe da Ferroviária do interior de São Paulo, de Araraquara, empatou porque achou esse gol, né, que o juiz deu de presente, mas o mau jogo, o jogo ruim do Atlético, muito por conta do seu Odair Helman. Então, mais uma vez eu falo aqui, fora Odair Helman, beleza? Tchau, tchau, fique com Deus e até a próxima.